Queridos, eu quero falar com vocês essa noite aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Amém. Mateus, no capítulo 6, eu estou usando a versão da Bíblia Thompson e talvez a projeção aqui esteja um pouco diferente, mas você vai se localizando aí. Mateus, no capítulo 6, vamos ver no versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu. Não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Queridos, esse texto aqui faz parte do famoso Sermão do Monte. Aquele texto lá no livro de Mateus, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7. São palavras de Jesus, ditas diretamente ao povo que estava ali recebendo essa instrução e recebendo essas palavras. Esse sermão que ele trouxe, essas instruções, eles serviram muito para aquela época e servem muito mais para os nossos dias. As palavras de Jesus jamais sairão de contexto, jamais sairão do propósito pela qual elas foram enviadas, tanto naquela época como nos dias atuais. E esse texto aqui, ele está falando dentro de um tema onde ele fala sobre, um pouco antes ali, lá no versículo 19, ele fala sobre tesouros no céu. Ele fala sobre, dizendo claramente, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntei tesouros no céu. Ele fala sobre luz e trevas, na sequência ele fala sobre os dois senhores. É interessante, porque no versículo 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus estabelece aqui dois padrões. Ele está dizendo que ou você serve a Deus, ou você é servo de Deus, ou você é servo do dinheiro, das riquezas. Nesse contexto aqui em que ele está falando,
Vamos admitir aqui então que nessa época que ele está ali, Jesus está iniciando o seu ministério, Jesus está falando sobre fundamentos, está falando sobre a base daquilo que ele está lançando ali, falando sobre as propriedades do reino de Deus, sobre aquilo que contém o reino de Deus. Ele está falando para um povo que tinha uma expectativa no coração. E a maioria daquelas pessoas ali eram judeus, eram daquela região ali, judeus que estavam sendo dominados naquela época pelo Império Romano. Mas se você parar para observar o tempo na história, naquele momento ali havia uma dominação romana, mas anteriormente havia uma dominação grega. Então você percebe que o povo judeu, o povo de Israel, atravessou vários reinos, atravessou várias épocas, foi escravo no Egito. Então, um povo que acostumado a ser, vamos dizer assim, não dá para dizer que é acostumado a ser dominado, porque isso pega mal, né? Mas um povo que já estava habituado a dificuldades e habituado também, não somente a passar dificuldade, mas também habituado a superar essas adversidades e essas dificuldades. Passou pelo cativeiro babilônico, cativeiro assírio, teve o reino dividido, mas estava lá. Jesus estava ali cumprindo aquilo que se dizia pelos profetas, pelas Sagradas Escrituras, aquilo que Isaías profetizou. É muito interessante que lá em Isaías 61, no capítulo 61, ele, quando fala ali que o Senhor ungiu, né, o seu servo para trazer libertação, onde havia choro, haverá alegria, ou seja, reconstrução de lugares antigamente assolados. Aquilo é uma profecia que se cumpre cabalmente na vida de Jesus. E ele estava ali não só lançando palavras ao vento, lançando mais uma regra, lançando mais uma maneira de pensar. Não era isso. Não esqueçam que esse povo havia passado pela dominação grega, estava sob a dominação romana, e qual era o maior, vamos dizer assim, o maior legado que os gregos deixaram para a humanidade? Os grandes pensadores, os grandes filósofos. O período socrático havia acontecido já alguns séculos antes, então os gregos, eles tinham toda essa questão, sabe, da dominação intelectual, do pensamento, do conhecimento, e os romanos dominando lá com as suas leis, com a sua organização social, com seus exércitos. Então, todo esse contexto acaba influenciando na época. E aquele povo a que Jesus estava destinando essa mensagem era um povo que estava na expectativa de um libertador, de um Messias, de um líder que haveria de vir e dominar sobre todas as nações, a quebrar o jugo do Império Romano. Eles esperavam aquele rei que viria destruir tudo, que viria reconquistar o seu lugar, que viria estabelecer de vez o reino do Messias. E na visão do judeu daquela época, esse Messias seria alguém, um líder militar, um líder político, um líder espiritual. E aí Jesus começa a desfazer as expectativas e os pensamentos deles. Sabe uma coisa interessante? Alguém disse que o homem, a definição do ser humano do homem, ele é o homem e a sua circunstância, ao ambiente que ele vive, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. O homem é isso. E quem eram essas pessoas? Que expectativa elas tinham?
Que expectativas elas nutriam nesse Messias, nesse que viria cumprir as profecias, nesse que viria mudar o curso da história? Qual era a expectativa deles? Talvez eles pensassem, não, agora sim, agora nós vamos passar de escravo, nós vamos passar a ser senhores. Talvez lembrando de José do Egito, que foi de escravo a governador. Talvez lembrando do próprio Daniel, que também foi escravo, mas depois se tornou uma alta autoridade na Babilônia. E aí Jesus começa a falar sobre princípios. E Jesus vai exatamente na contramão daquilo que era a expectativa do coração, daquilo que eles queriam ouvir. E ele começa falando assim, olha, vocês não podem servir a 2 senhores. É mais ou menos um cachorro que tem 2 donos, como a gente costuma dizer. O cachorro que tem 2 donos morre de fome. Porque se um esquece de dar comida, o outro não dá também, pronto, acabou. O cachorro só vai comer no outro dia, se estiver vivo. Alguém que serve a 2 senhores é alguém que não é inteiro em alguma coisa. E aí Jesus está falando aqui, falando claramente, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e as coisas que proporcionam aquilo que a sua alma quer. Aí ele fala assim no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E nesses dias eu tenho pensado muito, sabe, que uma das maiores chagas que assolam as pessoas nos dias atuais, e já naqueles dias havia isso, é a ansiedade. A preocupação. E eu comecei a questionar no meu coração assim, eu não tenho formação nenhuma na área de psicologia ou psiquiatria, nós temos o convívio das pessoas, os pastores convivem com pessoas, então nós ouvimos as pessoas, nós acompanhamos a vida de pessoas, e por isso nós podemos falar um pouco sobre isso. E eu não quero entrar na área científica da coisa, eu quero entrar no aspecto bíblico, espiritual. Porque disso nós podemos falar. Sobre a realidade das pessoas, a realidade empírica das pessoas e aquilo que a palavra de Deus diz. Aqui Jesus está falando que existe uma ansiedade pela vida, pelo cuidado da vida. E eu comecei a me perguntar, onde é o limite dessa ansiedade? Algumas traduções falam sobre a preocupação da vida. Quando que essa preocupação ela deixa de ser algo natural para se tornar uma patologia, para se tornar algo nocivo para a nossa vida? Qual é o limite disso? Quando é que eu sei que essa ansiedade está me tornando alguém que necessita de um tratamento, necessita de ajuda, que necessita e que todos nós necessitamos da graça de Deus em nós? E eu descobri, queridos, olhando para a minha vida, observando o que acontece na nossa sociedade, observando aquilo das pessoas próximas, esse limite, hoje em dia, ele está muito mais sensível. O conceito de ansiedade, eu anotei aqui para mim não falar nenhuma bobagem para vocês, que ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um alarme interno. É uma reação natural do organismo diante de situações de perigo ou incerteza. É um alarme que toca quando tem uma sensação de incerteza ou de perigo. Isso
natural. Muito natural. Existem alguns transtornos da ansiedade quando ela começa a avançar mais ainda. Como nós falamos, existe um limite daquilo que é natural, e quando aquilo começa a avançar de maneira que começa a nos prejudicar e prejudicar quem está em volta. E a gente vive hoje num tempo e numa sociedade que as coisas são muito mais rápidas. Eu acho que em nenhum momento da história as coisas foram tão rápidas quanto nos dias atuais. A gente viu aqui o relato da missionária que estava na Alemanha há pouco tempo. Agora já está aqui no nosso meio, passando um vídeo de uma outra missionária. Sabe quanto tempo somente esse relato demoraria para ser dado nos tempos em que Jesus estava falando esse discurso? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha vídeo, não tinha nada. Quanto tempo demorou para as cartas de Paulo chegarem às igrejas? Quanto tempo um relato que aconteceu lá na Alemanha demoraria para chegar no Brasil aqui, se não tivéssemos essas ferramentas? De alguma maneira isso nos beneficia. Mas por outro lado, está se manifestando, principalmente no meio dos jovens, naquela geração que se chama de geração, era a geração Z, agora já passou, agora é a geração, sei lá que letra tá. Alfa? Mas daí começa o início de novo, acabaram todo o alfabeto, acabou a letra do português, foram para o grego, agora o alfa, quando chegar no ômega, meu Deus. A geração atual não conhece limite de tempo. Por quê? Porque tudo é rápido. Já ouviu falar na síndrome do pensamento acelerado? Todos nós já ouvimos falar. As coisas têm que ser rápidas. As coisas não... Sabe, a notícia tem que ser dada na hora. Quando o WhatsApp foi criado, e estou falando já de WhatsApp, que é uma revolução, né? Vamos dizer, o WhatsApp foi criado. Quando tu mandava mensagem para a pessoa, tinha 2 risquinhos. Se estava os 2 risquinhos brancos, a pessoa recebeu, mas não leu. Aí o risquinho ficava, 2 risquinhos ficavam azul, né? Aí o que era isso? A pessoa chegou nela e ela leu. Olha só, se a pessoa leu e não te respondeu imediatamente, aí o que dava? Tu leu e não me respondeu? Tu me respondeu no dia seguinte, sabe? Por quê? Porque as pessoas estão querendo respostas rápidas. E isso vai moldando a nossa mente, vai moldando a nossa expectativa, vai moldando o nosso coração, e a gente quer tudo rápido. E eu fiquei pensando, Senhor, será que esse é o limite? Será que nós estamos ultrapassando o limite, querendo que as coisas se resolvam rapidamente? Querendo que tudo seja rápido? Aí agora, diz que o último grito agora tecnológico é IA generativa, já ouviu falar? Inteligência artificial generativa. Aí alguém me disse assim, não, se tu quer criar um site, por exemplo, lá da tua empresa, tu só diz assim para a IA, ó, eu quero um site assim, 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 e pum! O site sai pronto, com foto, com tudo. Eu digo, não, isso não pode ser verdade. Mas aí vai demitir um monte de gente. Sabe aquelas pessoas que fazem o site, constroem, não sei como é o nome disso lá, a pessoa que é especialista em COBOL, BASIC. Quem riu denunciou a idade. Sai tudo pronto na hora. Olha a que tempo nós chegamos, tá? Eu tenho alguns gostos meio duvidosos, tá? Não estou falando de futebol.
Mas eu, às vezes, estou esperando lá alguma resposta de um cliente, mandando um arquivo, e simultaneamente eu estou ouvindo alguma coisa lá no computador. Eu gosto de ouvir peças jurídicas. Gosto de ouvir alguns juristas falando, defendendo teses e tal, o jeito que falam, sabe, a oratória, enfim, a hermenêutica deles, toda aquela questão toda. E estava vendo um júri que aconteceu, e um advogado pediu para o juiz assim: Excelência, eu gostaria de agora fazer a minha manifestação de maneira digital. E o juiz, acho que não entendeu bem, tá, tudo bem, tá, pode fazer. O que o advogado fez? Ele deu um play e começou uma voz metálica a dar toda a peça jurídica dele, era uma inteligência artificial. Digo, acabou com os advogados. Não precisa mais advogado. Bota ali no chat GPT, não sei aonde lá, uma peça jurídica e manda lá. Aí ele ficou um tempão lá e todo mundo ouvindo assim, alguns outros, um desembargador lá, mas o que os caras, dava para ver os caras, mas onde nós vamos parar? E um desembargador depois pediu a palavra e disse, mas que absurdo é esse? Como é que um advogado se atreve ainda a usar isso, a usar uma inteligência artificial para fazer um requerimento para o juiz? Mas que absurdo isso! A que ponto nós chegamos, né? Você ainda vai chegar... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. Tem gente que antes de ir no médico, pega os resultados dos exames e vai... Estão rindo porque já fizeram isso. Pega lá o resultado e joga na internet. Quero ver como é que está a minha saúde. E a pessoa chega no médico, olha, doutor, eu já olhei aqui no Google, olhei no GPS, é isso, o médico, tá, mas o que tu veio fazer aqui então, né? Autodiagnóstico digital. Quem é que vai dizer isso? O médico vai dizer como é que tu tá. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui, vou ver o que é. Ah, tu bota lá, dá um monte de coisa. É um tempo de ansiedade ou não é? Sabe que uma das coisas que a ansiedade tira de nós, existe uma ansiedade natural, como nós vimos ali, que é uma preocupação natural, algo que você se previne, algo que você tem diante de você e você tem que resolver. Mas existe um tipo de ansiedade que ela te rouba a vida. Porque tu não consegue viver o momento que tu está. A pessoa, por exemplo, está aqui no culto, mas ela é tão ansiosa que já quer chegar em casa para desligar o fogão. Sai de casa, mas não saiu de casa. Porque não, será que eu deixei a luz acesa? Será que eu deixei? Será que eu desliguei lá a máquina? Nunca a pessoa está no lugar que ela está. Ela está fisicamente, mas o pensamento, a intenção dela está em outro lugar. Porque a pessoa não consegue viver um momento, não consegue viver, sabe? Dia dos Namorados, você vai num lugar, leva a sua esposa para jantar. Invariavelmente, você olha nas outras mesas, tem os casal assim, cada um no seu celular. Não, com certeza não estão falando um com o outro. Ou estão, vai saber, né? Inventam cada uma, né? Porque a pessoa não consegue ficar sem. Não está aproveitando o momento. Sabe, a ansiedade rouba o momento presente e ela rouba uma das maiores bênçãos que nós temos, que é pegar a palavra de Deus, as Escrituras, e começar a ler sem pressa, mas de maneira contemplativa, ler sem pressa aquele versículo e meditar sobre ele, sabe, ficar ali sentado num canto, meditando na palavra de Deus. A vida hoje requer pressa. Parece que se perdeu isso. Sabe, eu lembro lá da minha infância, lá em São Gabriel, quando os parentes iam se visitar,
As cartas demoravam para chegar, as visitas dos parentes era mais demorado ainda. Então a minha avó, ela saía de Porto Alegre e ia para São Gabriel, cheia de presente. Então a gente achava que a avó era rica. Que ela trazia. Mas sabe o que era bom, o que era melhor? Tá, o presente a gente já sabia que, tá, beleza. Era sentar e conversar. Vó, como é que é Porto Alegre? Vó, como é que é? Lá tem ônibus, ouvi dizer que lá tem até luz elétrica. Nessa época era assim. Minha casa tinha luz de lampião. Só um vizinho na rua toda tinha televisão, era preto e branco ainda. Só um vizinho tinha. Então, a gente tinha aquele momento, sabe? O pai, quando chegava do serviço, sentava todo mundo em volta para saber como é que estão as coisas. Conversa de pessoas, interação. E a minha avó ficava lá e contava a história. A maioria era tudo invenção, mas a gente, tudo criança, acreditava. Porque eram momentos que formavam a nossa personalidade, que formam a nossa vida. Parece que hoje em dia a gente não tem mais tempo de sentar para conversar. A gente está sempre apressado para alguma coisa. E esse pensamento vai nos levando, sabe, a coisa. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro. E Jesus está dizendo aqui, calma. A camisa que o Vinícius usou aqui na reunião, o Vinícius está aí, como é que é a camisa? Calma, confia. A reunião de liderança, ele usou essa camiseta aqui, acho que eu vou comprar uma. Calma. Confia. E Jesus está falando assim, quanto ao que é vez de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as roupas? Sabe o que eu comecei a ver? Que as nossas preocupações e a nossa ansiedade nos rouba a fé. Porque se eu estou preocupado e eu estou ansioso com alguma coisa, é porque eu não estou crendo. Eu não estou crendo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a gente mistura fé com crendice. Tipo, a pessoa acha que porque ela pode, porque ela quer, que ela vai conseguir. Ela sabe, e começa assim aquelas coisas assim, não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tinha que dizer isso ali quando o Brasil jogou, né? As pessoas começam a usar, sabe, as coisas de uma maneira que não tem nada a ver com fé. Às vezes é até teimosia. Às vezes é coisa que não tem nada a ver. Deus me levantou por cabeça e não por cauda. Eu vou lá fazer aquele vestibular. Quer dizer, acho que nem tem mais vestibular agora, né? Tem ainda? Eu não estudo, não faço nada mais. Deus é comigo, eu vou lá, vou orar, jejuar e eu vou passar. Aí chega o ímpio lá, que perdeu noites e noites estudando, enquanto você estava comendo fritas. Quem vai passar? Não adianta você orar e jejuar. Tinha que ter estudado. Então as pessoas confundem as coisas, sabe? E Jesus está falando aqui, ó, versículo 26, olhem para as aves do céu, não plantam e nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende em vós muito mais valor do que elas? Será que você não vale mais que um passarinho? Será que Deus, nosso Pai, o nosso Senhor, não sabe que necessitamos de todas essas coisas? E ele diz assim, ó, versículo 27, qual de vocês poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Olha que Jesus está falando assim, ó, diretamente naquilo que entrou no coração deles.
curso da alma, no curso da vida, vocês podem se preocupar o que quiser, não vão acrescentar nenhuma hora. Que loucura, hein? E aí ele continua dizendo assim: quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, e de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas elas. Deus sabe da nossa necessidade. Deus conhece a nossa necessidade antes de nós sabermos que necessitamos. E a Bíblia diz que não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. Portanto, o cuidado de Deus é real. O cuidado de Deus é efetivo. Mas nós, muitas vezes, estamos aflitos, estamos desesperançados, porque nós não vemos solução. Mas é nesse momento que o nosso coração tem que estar ancorado na fé. É nesse momento que nós não podemos perder de vista a natureza do reino de Deus, a fé. A fé no Senhor Jesus. E aí ele entra aqui também no versículo 33 e 34, mas especificamente no versículo 33 ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não ouso duvidar da promessa de Deus, porque foi Ele que falou. O reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que por que ele muda de assunto assim? Parece que ele muda de assunto, né? Fala sobre ansiedade, fala sobre preocupação, sobre as preocupações da vida. Daqui a pouco, busca o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. Será que nós estamos buscando somente o reino de Deus, mas não a sua justiça? Eu vou dizer para vocês, o nosso conceito de justiça, ele é deturpado. Porque o nosso conceito de justiça está baseado na reparação do dano. O nosso conceito de justiça está baseado em recuperar o prejuízo que alguém deu para nós. O nosso conceito de justiça está baseado em não deixar que ninguém nos dê prejuízo. A nossa justiça está baseada naquilo que nós podemos ganhar. Quer ver um exemplo? Você que é empresário, algum funcionário seu já lhe colocou na justiça do trabalho querendo redução de salário? Por quê? Porque o conceito de justiça é: eu estou ganhando pouco, eu preciso mais. A minha hora está baixa, é ou não é? O nosso conceito de justiça é esse. Aí eu vejo Jesus, esse que falou aqui, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Alguém pergunta para ele: Jesus, tu não está vendo tudo isso que tu está passando? Olha o sofrimento que estão te causando. Tu não é o Filho de Deus? Como assim? Jesus disse assim, se eu quisesse,
era só eu levantar o dedo e vinha um exército de anjos e acabaria com tudo. Era só eu dizer, Pai, acabou. Acabaria com tudo. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. No momento de maior aflição, no momento de maior dor, no momento de maior humilhação, no momento em que ele estava sendo crucificado, ele diz assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ah, mas era Jesus. Eu não vou me comparar com Jesus. Deixa eu ler um relato para vocês aqui. Abre a tua Bíblia aqui, ó, no livro de Atos. Atos 7, versículo 54, diz assim. Ouvindo eles isso, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão, o evangelista. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia. E disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas ao pé de um jovem chamado Saulo, nosso conhecido. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olha esse versículo aqui, o 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpe por esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Difícil, né? Difícil. Mas existe um segredo aqui. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Um dos sinais de que o reino de Deus está em nós, um dos sinais de que nós buscamos verdadeiramente o reino de Deus, é que nós buscamos também a sua justiça. Mas nós queremos muito ver a justiça na vida do outro. Só que a justiça para nós é punição. A justiça para nós é extermínio. A justiça para nós é cancelamento. A justiça para nós é dizer que a pessoa realmente não presta. A justiça para nós é dizer assim, ó, não dá mais. Mas a justiça do reino de Deus é graça, misericórdia e perdão. O Deus que nós servimos morreu por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nós, por muito menos, cortamos relações. Por muito menos, matamos os irmãos do nosso coração. Você não apedrejou, mas no seu coração você matou. Você jogou a pedra. No seu coração você assassinou e matou. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, nós somos chamados para a morte, para que a vida opere no outro. No reino de Deus, nós somos chamados a imitar a Jesus e acolher o irmão e a perdoar. Mas será que nós estamos preparados para isso?
Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos esquecendo dessa regra? Será que quando nós recebemos o perdido aqui no nosso meio, quando nós recebemos o pecador, o drogado, o bêbado, alguém que está passando por dificuldade na vida, que se jogou nas drogas, ou na bebida, ou na prostituição, seja lá o que for, será que nós somos tão santos que essa pessoa não pode macular o nosso espaço de culto? Ou será que nós vamos acolher e abraçar como Cristo faria? E investir tempo e cuidado para que o reino de Deus se estabeleça com a sua justiça? O reino de Deus e a sua justiça, queridos, está muito longe daquilo que nós achamos que é justo. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Eu não vou traduzir o que esse texto quer dizer, porque eu não quero estragar a cantina que vai ter depois. Mas procure. A nossa justiça não vale nada. Mas existe a graça, a misericórdia de Deus, para que nós possamos andar nela, sabe? Sabe que estava hoje ali com a turma do Integração. Muitas pessoas estão chegando no nosso meio. Muitas pessoas estão se achegando e sentando aí do seu lado, atrás de você, pertinho de você. Só que a nossa primeira atitude ou ímpeto ou a nossa primeira natureza é dizer: não, eu não vou me misturar com quem eu não conheço. Já teve gente que disse assim: bah, aquele ali não tem uma cara muito boa. Já começamos a analisar, né? Pela cara do indivíduo. Se fosse por cara, por favor. Nós temos que olhar com um olhar de acolhimento, de misericórdia, de amor e cuidado, acolhendo as pessoas na sua dificuldade, na sua luta, sabe, na sua luta, naquilo que a pessoa está com dificuldade, acolher e olhar com misericórdia, e não afastar, e não separar, e não dizer não quero. Eu quero te dizer que o homem mais santo que andou sobre a terra, o próprio Filho de Deus, se aproximou dos pecadores. Quem somos nós para achar que somos superiores a alguém? Quem somos nós para julgar a estatura moral das pessoas? Quando o próprio Deus abriu mão de sua glória, se esvaziou e veio e se tornou homem. Isso quer dizer que nós concordamos, que nós avalizamos o erro? Não, não quer dizer não. Mas quer dizer, meus queridos, que muitas vezes, para fazer uma faxina e limpar um lugar, você tem que botar a mão lá e fazer o serviço. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. A nossa justiça não vale nada. O reino de Deus e a sua justiça estão aí. Nós temos que estar abertos para isso. E vou dizer para vocês, ó, um segredo. Quanto mais nós investimos no outro, mais Deus nos cura. Ah, mas eu estou passando por um momento de muita preocupação. Vem no Projeto Amor, né, Pastor Mateus? Toda quinta-feira aqui está aí o Projeto Amor. Estávamos vendo um vídeo ali de 20 anos atrás. A cena a profinesa ali, lembra daquela cena? A pessoa lá se desmanchando em lágrimas, a Inês abraçada nela e tentava conter as lágrimas com a mão e não adiantava, vinha aquele choro, né, no Projeto Amor.
No Projeto Amor a gente abraçou. A gente voltava do Projeto Amor, parecia que nós éramos os moradores de rua. Porque a gente abraçava, a gente ia lá, abraçava, e muita gente foi alcançada, muita gente teve a vida transformada por essa graça de Deus que fluiu. Deus tem enviado pessoas para nós. Vamos, igreja, eu faço um apelo para vocês, vamos cuidar das pessoas. Não podemos receber. Eu faço um cálculo rápido com vocês aqui. Se todas as pessoas que nós apresentamos aqui no Integração e no Batismo dos últimos 3 anos, só dos últimos 3 anos, se todas essas pessoas tivessem permanecido, nós já teríamos mudado de prédio. Ou teríamos mais uns 2 ou 3 cultos no domingo. Mas onde estão essas pessoas? Investir tempo na vida do outro traz cura para a nossa alma, traz cura para a ansiedade. Investir na vida do outro, em vez de olhar para si, traz um sentimento de pertencimento ao reino de Deus, porque a justiça de Deus estabelece quando eu reparto. Não estou falando nem de repartir, sabe, pão, roupa, dinheiro, estou falando de repartir a sua vida, repartir a sua vida. Que ninguém venha no nosso meio e saia dizendo, ninguém falou comigo. Que ninguém esteja no nosso meio se sentindo sozinho, se sentindo fraco e não tem uma mão estendida. Que ninguém no nosso meio passe por necessidade e a gente não saiba. Que ninguém no nosso meio esteja a ponto de tirar a própria vida e a gente não saiba. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a graça de Deus e a misericórdia de Deus e a sua justiça venha sobre a nossa vida. Sabe, que nós possamos ser agentes desse reino. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que nesse dia, Pai, nós possamos ter o nosso coração transformado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Tu mesmo disseste, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, Senhor, que esse alívio, Senhor, desse jugo que é leve, que é suave, venha sobre a nossa vida, Pai. Que nós não venhamos a estar carregando pesos que não pertencem mais a nós, Senhor. Que nós possamos entregar, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que machuca o nosso coração, tudo aquilo que ocupa a nossa mente de maneira demasiada, nós entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos faz, Senhor, homens e mulheres que saibam discernir o momento, o tempo, a necessidade do outro, Senhor. Que nós, maridos, possamos ouvir as nossas esposas, que as esposas possam nos ouvir e escutar verdadeiramente os maridos, que nós possamos, como pais, escutar os nossos filhos. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos transforma, Senhor, em agentes do Teu reino e da Tua justiça, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia.